Olá, meu querido, graça e paz para você que está me assistindo nesse momento. Seja bem-vindo. Eu quero agradecer por cada pessoa que se inscreveu neste canal, que tem me ajudado, que tem colaborado para que esta palavra ela possa chegar em casas que seria impossível de eu ir até elas. Então, meu muito obrigado. A você que não se inscreveu ainda, eu convido a você para se inscrever nesse canal e continuar me ajudando para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Um abraço para as pessoas que curtiram, disseram gostei, aquelas que comentaram, como o irmão Clebson, lá da cidade de Campinas, do Jardim Icaraí. Quero mandar um alô também para minha irmã Neuziene Silva, lá na Betânia. E todos os demais irmãos se sintam abraçados por esse seu servo que vos fala. Eu quero nesse momento falar sobre um tema muito importante. Certa vez uma irmã me pediu para me falar sobre a imortalidade da alma. E eu fui estudar sobre a imortalidade da alma, mais do que aquilo que a gente estuda normalmente. E eu cheguei numa conclusão e tive uma grande decepção. Decepção essa que quando eu comecei a estudar sobre a imortalidade da alma, eu descobri que 90% das igrejas que se dizem cristã creem na imortalidade da alma. E eu fiquei assustado com isso e preocupado ao mesmo tempo. E fiquei pensando, mas como essa ideia, essa ideologia chegou nos lares e contaminou várias pessoas? Sabe, você já viu aquele ditado que uma mentira, quando elas falam-se muitas vezes sobre uma mentira, aquela mentira vira uma verdade? Eu não creio nisso. Porque uma mentira sempre vai ser mentira. Ela nunca vai tomar o lugar da verdade. E eu percebi que essa grande controvérsia sobre a imortalidade da alma, ela tem entrado nos lares das pessoas por meio da televisão, por meio das novelas da Rede Globo, por meio dos filmes de Hollywood, como Ghost, do outro lado da vida. O ator principal morre, ele é assassinado, e ele volta o espírito dele, e fica conversando com as pessoas, até ter um encontro com a mulher dele. Sabe, queridos? E muitas pessoas, muitos cristãos, ainda têm essa mentalidade de que a alma, ela é imortal. Hollywood está propagando uma grande mentira ao lado das novelas. E tem levado a muitos lares essa mentira, que tem tomado o lugar da verdade. Eu vi um certo cantor, Chaga Sobrinho, ele canta uma música muito bonita, que diga-se de passagem, mas antes dele começar a música, aquela que adora ao Senhor, na alegria e na dor, ele fala: o homem é feito de corpo, alma e espírito. E todo ser que respira louve. Eu fiquei olhando, opa, tem algo errado. O homem é feito corpo, alma e espírito? Não. Alguma coisa está errado. E quando a gente vai para a Bíblia, no livro de Gênesis, que a gente tem que ir para o início, para o começo, a Bíblia diz que o Senhor pegou o barro, pegou a terra, no capítulo 2 de Gênesis. Versículo 7. Olha o que acontece quando Deus cria o homem. E formou-se o Senhor Deus o homem, diz a Bíblia. Diz a palavra de Deus. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. O homem não tem uma alma vivente. Ele passou a ser uma alma vivente. Você está me entendendo? Deus usou duas matérias na formação do ser humano. Deus usa uma matéria barro
e chuá, fôlego de vida. E quando o barro e fôlego se juntam, passa-se o homem a se tornar uma alma vivente. O homem não tem uma alma vivente. A Bíblia diz que o homem é uma alma vivente. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 4, todas as almas são minhas, diz o Senhor, e a alma que pecar, certamente morrerás. Certamente morrerás. A alma morre, o espírito morre. Nós somos formados de corpo, matéria e espírito. Fôlego de vida. Fôlego de vida. Estou estudando esse livro aqui. O nome desse livro é Resposta a Objeções. Francis Nichol, um teólogo americano. Esse livro, ele é produzido pela Casa Publicadora Brasileira. E ele explica sobre a imortalidade da alma de uma maneira muito interessante. E sabe, queridos, nós usamos um texto tão interessante para falar sobre a imortalidade da alma e damos um tiro no nosso pé. Que é em Mateus 10, no capítulo de Mateus, vamos ler Mateus capítulo 10. Em Mateus capítulo 10, no verso 28, diz assim, queridos. Você abriu a sua Bíblia? Vai anotando os versos. No capítulo 10, verso 28, a palavra do Senhor diz assim: não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem o poder de fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E eu comecei a estudar esse verso a fundo e eu descobri que esse verso é usado pelas pessoas que acreditam na imortalidade da alma. Eles falam que na época do Antigo Testamento a alma morria, mas a partir do Novo Testamento, a partir de Jesus, a alma não morria. Ele disse que nós não teríamos que ter medo de quem mata o corpo, mas não pode matar a alma. E esse verso é usado pelos aqueles que acreditam na imortalidade da alma. Eles acreditam que o homem, quando morre, o indivíduo, a pessoa, ele é liberto deste corpo e volta a viver. E volta a ter uma vida até se incorporar em um novo corpo. E há quem diga, e há quem acredite que vai para o céu, ter uma vida no céu diante de Deus. Mas eu fico pensando algo interessante que veio no meu pensamento, que se o homem, ele se separa, o espírito se separa da matéria e volta a ter uma vida após morte, tudo leva a crer que antes dele ter este corpo, o espírito já tinha vida. Esse é o pensamento, a mentalidade daqueles que creem na imortalidade da alma. A Bíblia diz claramente que quando Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego, o espírito de vida. O espírito da vida. Aquele espírito, ele não tinha vida em si.
Não havia uma vida antes da matéria. Não havia. Não havia. Essa mentalidade é uma mentira. É um engano produzido pela serpente no Jardim do Éden. Quando no Jardim do Éden a serpente induziu Eva a comer o fruto da vida, ela induziu Eva a comer o fruto. E Eva disse: olha, eu não posso comer do fruto proibido, porque certamente no dia que comer, eu morrerei. E a serpente diz: certamente não morrerás, mas tu serás conhecedoras do bem e do mal, e tu serás como Deus. Tu vais subir de patamar, você vai ter uma posição maior do que um de humano. Você vai ser um Deus aqui na terra. Eva sentiu o desejo. Eva queria ser como Deus. Quem não quer ser como Deus? E a Bíblia diz que Eva come o fruto e dá ao seu marido. E ali o pecado entra no mundo. E agora Deus mata uma ovelha para fazer roupa para eles. Eles correm de Deus e Deus: onde está Adão? Ele disse: eu me escondi quando vi a tua voz. E Deus disse: Adão, por acaso comeste do fruto que eu disseste que não comeste? Sim, Senhor, a mulher fez com que eu comesse. Enfim. E quando Adão viu e Eva a besteira que tinha feito, eles ficaram muito tristes. E Eva questiona a serpente, porque Eva vê as flores murchar, as plantas murcham agora, as folhas caem das suas plantações. Agora vê-se uma ovelha morta para fazer uma roupa para eles. Eles choraram mais pela morte daquela ovelha do que muitos pais choram pelos seus filhos hoje. E quando Eva questiona a serpente, diz: você mentiu para mim, você disse que eu não morreria, se eu comesse do fruto eu não ia morrer. E a serpente olha para Eva e diz: eu não falei isso. O corpo morre, Eva, mas a alma é imortal. Morre-se a matéria, Eva, mas o corpo, ele é imortal, ele não morre. Queridos, essa mentira plantada no Jardim do Éden, ela tem se espalhado o mundo afora. Essa mentira ela é tão grande que quando nós vamos para o capítulo 3 de Gênesis, a gente observa que Deus colocou anjos. Olha só em Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 22. Olha o que acontece aqui, queridos. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e também coma da árvore da vida e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar da terra que fora tomado. Expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus expulsou Adão e Eva do jardim para que eles não tivessem acesso à árvore da vida, porque se eles comessem da árvore da vida, eles seriam imortais. Você está entendendo? Que nós, seres humanos, não somos imortais. Você está entendendo que nós não temos uma alma imortal?
que nós somos uma alma e não temos uma alma, nós somos uma alma. Ser é diferente de ter. Eu sou, eu não tenho uma alma. Eu sou uma alma mortal. Você está me entendendo? Você está compreendendo? Todas as almas são minhas, diz o Senhor. A alma que pecar, certamente morrerás. Ezequiel 18, 4. A ideia que professam no livro de Mateus 10, 28, cai por terra. O que Cristo estava dizendo era que nós temos que ter medo dele e não de Satanás, porque Satanás tem o poder de destruir a nossa matéria, mas ele não tem o poder de destruir o nosso espírito. Somente Deus, ele tem o poder de destruir tanto matéria como espírito. A Bíblia diz no seu livro sagrado de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, esse texto é muito interessante e é que se é aproveitado também pelos que se acreditam na imortalidade. Se apoderam desse texto para mentir. Porque esse texto ele diz algo interessante para minha e para a sua vida. No capítulo 12, versículo 7. Ele diz assim, na santa palavra de Deus: e o pó volta à terra, falando de quando uma pessoa morre, o pó volta à terra, como era antes, e o espírito volta para Deus que o deu. Aqueles que creem na imortalidade da alma diz, está vendo? Quando a gente morre, o corpo vai para a terra, e o nosso espírito volta para Deus. Querido, ele não volta a ter vida lá, porque ele não tinha antes. Você está me entendendo, queridos? Voltar para Deus, da onde tirou o Espírito que colocou em Adão? Da onde veio o sopro? O sopro de vida veio da boca de Deus, e para onde ele vai voltar? Para Deus. Ele não vai voltar a ter uma vida, porque ele não tinha vida antes, e ele não pode ter vida depois, pós-morte. Essa ideia de que nós, quando morremos, o nosso espírito se desprende. Eles falam que o nosso corpo é uma prisão para o espírito, e quando a pessoa morre, o espírito está livre. Então morra. Você quer morrer? Ninguém quer morrer. Você acredita que você vai imediatamente para o céu? Você acredita? Eu não acredito. Porque nós só vamos para o céu na volta de Cristo, quando Ele voltar. Se eu for para o céu agora, pós-morte, o que Jesus virá fazer na terra? Qual é o propósito de Jesus voltar pela segunda vez? Não tem. Você está entendendo, querido? Quando eu vou para o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, eu volto um pouquinho atrás. No versículo 5, ele diz algo tremendo. Ele diz assim, ó: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Não sabem de nada. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já foi entregue ao esquecimento. O amor, diz no 6, o ódio, a inveja, para eles passaram, pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz aqui nessa terra. Quando alguém morre, acabou. Matéria volta para a terra. Fogo, espírito volta para Deus que o deu. Não existe vida após morte, porque ele disse que não tem amor.
também não tem ódio, não tem memória, porque a sua memória foi entregue ao esquecimento. No versículo 10 ele diz: tudo quanto te vier à tua mão, faz agora enquanto tem vida. Porque para o além, onde é o além? 7 palmos embaixo do chão, a morte, a sepultura, para o além aonde você vai. Não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria humana. Quando morremos, nós vamos pó da terra. A matéria vai para o pó da terra. O espírito volta para Deus que o deu. Da onde ele saiu, ele vai voltar. Esperar um dia que Jesus voltará pela segunda vez e vai nos dar a liberdade de reviver aqueles que colocaram sua vida nas mãos de Jesus. Quando eu vou para o livro de João, o Evangelho de João, aquele depois de Lucas, um livro sensacional. No capítulo 5, tem um texto interessante para os amados, queridos irmãos, que amam e acreditam em Cristo Jesus, mas que têm uma mentalidade fora da realidade que a Bíblia apresenta. Meu querido, Jesus te ama. Eu te amo também e quero ver você no céu. Esse é o nosso propósito, de se preparar para a volta de Cristo e nos levar para o céu. Não ir pós-morte ao céu, porque se pós-morte eu vou para o céu, para que Jesus vai voltar? Para quê? Não faz sentido. Não faz sentido algum. Não faz. Quando eu vou para o livro de João, no capítulo 5 do seu Evangelho, no verso 28 e 29, ele diz: não maravilheis, porque vem a hora em que todos que se encontram no túmulo. Você ouviu bem? Não maravilheis disto, porque vem a hora em que todos aqueles que se encontram no túmulo ouvirão a sua voz. E sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a condenação do juízo. A Bíblia diz que vem a hora em que todos que se encontram aonde? No túmulo, no sepulcro. Não no céu, não no inferno, nem no purgatório. Mas aonde estão todos os mortos? No sepulcro, no cemitério. Ouvirão a sua voz. A voz de quem? A voz de Deus. E aqueles que tiverem feito bem sairão para a vida eterna. E os que tiverem feito mal, para a condenação eterna. Você crê nisso? Se agarre nessas palavras. Se apodere dessas palavras. São palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio nisso. E eu defendo essa ideia. Porque não é uma ideia de uma igreja. Não é minha ideia. Não é a ideia de um pastor. É a ideia da Bíblia. É a Santa Bíblia. Mas os céticos, os teimosos, continuam teimando, e diziam assim: mas no livro de João, Deus disse algo, Jesus falou algo interessante. Em João o quê? João 11, 26. Vamos ver o que diz João 11, 26. Diz assim, quando Jesus falou para Marta: então, cadê aqui? Deixa eu achar. Disse Jesus para Marta, verso 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que morra, assim viverá. Louvado seja Deus por isso. Ainda que morra, assim viverá. No verso
no verso 26, ele pergunta a ela: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso? Eles acreditam que depois que Jesus veio ao mundo e venceu na cruz, a morte eterna não existe mais. Porque Jesus disse aqui: quem crê em mim, disse ele aqui, não morrerá eternamente. Meu Deus, abra a mente desses queridos irmãos. Abra a mente deles, Pai. O que Jesus está dizendo aqui é: Marta, eu sei que Lázaro morreu e eu vou ressuscitá-lo. Crê nisto? Ela disse: Senhor, eu creio que na tua vinda. Ele disse: mas eu vou ressuscitar agora, Marta. Marta, e todo aquele que crê em mim, é isso que ele estava dizendo aqui. Todo aquele que crê em mim, ele estava dizendo, num claro e bom tom, todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Que morte ele estava falando? Da segunda morte, pós-volta de Jesus. A segunda morte. O diabo tem o poder de matar a nossa matéria, mas ele não tem o poder de destruir o nosso espírito, porque só Deus tem o poder de destruir o nosso espírito. E Deus estava dizendo: Marta, não só o teu irmão, mas todos aqueles que crerem em mim não morrerá eternamente, porque quando eu voltar na segunda vinda, eu vou tragar a morte. Foi isso que ele fez no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Tragada. Eu sou aquele que tive morto, mas hoje vivo. E tem uma chave da morte e do abismo. Aquele que crê em mim, ainda que morra assim, viverá. É Cristo que tem a chave. É Ele. Então, queridos, amados irmãos, em Cristo Jesus, nós não temos uma alma imortal. Nós somos uma alma mortal. Você está entendendo o que eu estou te falando? O que nós temos que entender, quando eu falei para você que uma grande parte dos irmãos acreditam na imortalidade da alma, quando eu vou para o livro de 1 Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, no seu versículo 17, ele diz assim claramente, ele diz assim, ó: e assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século do século. Amém. Ao Rei eterno e imortal e invisível, Deus único, o único que possui a imortalidade é Deus. É Deus. Nós estamos esperando um dia, aqueles que vão morrer irão para o túmulo, como disse o livro do Evangelho de João 5, verso 28 e 29, e vão esperar a volta de Cristo. E os que fizeram bem sairão para a eternidade, e os que fizeram mal para a morte eterna. É por isso, ou o juízo eterno. É por isso que Cristo diz que quem morrer em Cristo, ou seja, quem morre nele, morre com a esperança de alcançar a eternidade, querido. Queridos, a minha Bíblia, ela foi traduzida por João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, quem foi este homem?
Ele foi um padre no ano de 1628, muito novo, ele se converte ao cristianismo e faz parte da igreja calvinista. E os calvinistas, que são descendentes de Calvino, têm uma mentalidade sobre, eles acreditam que a alma é imortal. Então, quando o João Ferreira, ele traduz a Bíblia, algumas coisas ele puxou para aquilo que ele acreditava sobre a imortalidade da alma. A Bíblia está enganada? Não! A Bíblia nunca se engana. A Bíblia é a razão de nossos estudos, de nossa busca por Cristo. Mas quem traduziu a Bíblia, João Ferreira de Almeida, um português que nasceu na cidade de Várzea Tavares, que se converteu quando começou a viajar sobre a Europa e teve contato aos livros dos reformadores e se converte ao cristianismo e agora passa a traduzir a Bíblia, mas mesmo como um cristão, mas ainda tinha o pensamento sobre a imortalidade da alma. E muitos são os irmãos, infelizmente, que ainda acreditam na imortalidade da alma. Os mormons acreditam que quando a pessoa morre, ela tem uma outra vida fora do corpo. E muitos são os que acreditam nessas fantasias de filmes de Hollywood e de novelas que não passam de ilusões ilusórias. Creia em Cristo Jesus. Um dia nós vamos morrer. Isso nós temos por certo. Nós vamos morrer. E essa matéria vai para o pó da terra. O espírito voltará para Deus que o deu. Mas um dia Jesus Cristo vai voltar nas nuvens dos céus com todo o poder e muita glória. E a Bíblia diz que os anjos, cantando as suas trombetas, irão aos túmulos de cada um dos fiéis em Cristo Jesus. E de acordo com o que Paulo disse, lá no livro de 1 Tessalonicenses, que eu quero conferir com vocês, na Santa Palavra de Deus, para a gente terminar, eu quero ler esse texto tão maravilhoso, tão importante e tão significativo para a nossa fé. Ele diz assim, no capítulo 4, no versículo 13. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes quanto ao respeito daqueles que dormem. Jesus disse que Lázaro estava dormindo. E Paulo disse que a morte é um sono. A Bíblia diz que quando Estevão foi apedrejado, ele adormeceu diante daqueles acusadores. Estevão morreu. Mas a Bíblia diz que Estevão estava dormindo. Jesus disse que Lázaro estava dormindo, mas eu vou despertá-lo. E disseram, mas se ele está dormindo, ele vai acordar, Jesus? E Jesus disse, Lázaro morreu. O que eu quero dizer para vocês, que aqueles que morrem em mim, a morte, ela é um sono. E um dia, quem dorme, vai acordar. Pode passar 1000 anos, 100 anos, 10, 20, 30 mil.
se está dormindo, um dia vai acordar. E quando o Paulo diz aqui, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito daqueles que dormem, daqueles que estão mortos, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Pois, se nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Os que dormem em Cristo não estão lá no céu, ou vagando por aí, estão dormindo. A morte, ela é um sono. Ele disse, os que dormem em Cristo. No verso 15 ele diz, ora, ainda vos declaro, por palavra do Senhor, isso nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda de Jesus, de modo algum precederemos ou atrapalharemos aqueles que dormem. Com vela, reza, com todo tipo de adoração a quem morreu. Não vamos ficar adorando aqueles que já foram. Porquanto, 16, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Louvado seja Deus. Jesus vai voltar, querido. E Ele vai vir buscar os que morreram em Cristo e os que estão vivos. Eu não sei se eu vou estar vivo ou se eu vou estar morto. Se eu estiver morto, eu vou estar no pó da terra, dormindo, esperando a trombeta tocar, para que eu venha despertar. E se eu estiver vivo, como disse Paulo, eu serei arrebatado nas nuvens dos céus. Crê você nisso? Crê você nessa palavra? Não porque eu falei, mas porque o assim diz o Senhor é mais poderoso do que o assim diz o pastor. Não deixe que uma mentira prevaleça sobre a verdade. Satanás tem induzido e enganado muitos irmãos fiéis e sinceros que estão pregando a palavra de uma maneira errada, porque foram enganados por pessoas que pregaram para eles uma mentira. Que nessa noite, que nesse dia, que nessa hora, Deus possa nos abençoar. Querido Deus e querido Pai, obrigado porque é um tema tão difícil, mas obrigado porque, pela luz da Tua palavra, nós terminamos e com uma conclusão essa de que a alma que pecar, essa morrerá. Abre, meu Pai, não somente os olhos, mas a mente e o coração deste Teu filho e dessa Tua filha que está assistindo comigo agora, para que ele possa entender e compreender que a alma, ela é mortal, que o homem não tem a imortalidade, mas um dia Deus nos dará a imortalidade por meio do Filho dele, que viveu, cresceu e morreu para cada um de nós pecadores. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. E que você vá pelo assim diz o Senhor e não o assim diz o pastor. Até a próxima,
em nome de Jesus.